Queridos irmãos, se Deus permitir que essa mensagem esteja indo para a internet e alguém estiver assistindo o início dessa mensagem por curiosidade do título, não se assuste. Os que se assustarem com o título vão compreender no decorrer da mensagem o porquê desse título, que você só vai saber quando ela estiver na internet, ok? E quero então convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. A princípio estaremos lendo apenas o versículo 15, mas eu peço que vocês, por favor, não fechem suas Bíblias, não saiam de Efésios 4, porque ao longo de toda essa mensagem nós estaremos examinando este capítulo e indo um pouco além dele também. E trata-se de uma mensagem muito importante da parte do Senhor para as nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 15, assim nos diz o texto sagrado: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Somente até aqui por enquanto. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Amados, eu começo essa mensagem compartilhando com vocês uma cena que testemunhei esta semana, quando eu estava inclusive indo na casa do pastor Geraldo, e antes eu passei na padaria, lembra? Né? E fiquei na padaria aguardando sair aquele pãozinho quentinho no final da tarde, e enquanto eu aguardava a próxima fornada de pães, eu ouvi a dona do estabelecimento, que eu já conhecia de outras ocasiões que comprei pão lá, porém eu não ia nessa padaria desde antes do início da pandemia, né? Quando começou a pandemia, a padaria tinha fechado, então eu acabei não indo mais lá. E agora nessa semana eu estava próximo desse local, próximo de onde mora inclusive o pastor Geraldo também, e fui até essa padaria, e estranhei, porque todas as outras vezes que eu ia lá, estava tocando louvores, estava sempre em uma rádio evangélica, tocando louvores, haviam folhetos em cima do balcão, uma Bíblia, né? E eu me alegrava com aquilo, né? Eu dizia, que bênção, né? Que a dona aqui do estabelecimento, talvez ela tenha um marido também, mas ela que fica lá, ela seja uma serva do Senhor, né? Eu me alegrava com aquilo. Só que dessa vez foi diferente, não havia mais folhetos, não havia mais Bíblia, não havia mais louvores, e durante os, talvez, de 8 a 10 minutos no máximo, que eu fiquei lá esperando sair o pãozinho quentinho, que eu gosto tanto, eu ouvi a dona do estabelecimento dizer o seguinte, para uma amiga, talvez, que estava do lado dela, dentro ali, do outro lado do balcão, dizendo o seguinte: perdi meu tempo na igreja, perdi meu tempo, perdi meu dinheiro, participava de todos os cultos, e com isso eu gastava todo mês R$200 de Uber, e o que eu ganhei em troca? Não ganhei nada em troca, só perdi meu tempo e meu dinheiro. Imaginem como eu me senti naquele momento. A vontade que eu tive de abrir a boca e falar alguma coisa, porém, não seria sábio fazer isso naquele momento. Se Deus permitir, numa outra ocasião, eu encontrá-la sozinha lá, eu espero ter essa oportunidade para lhe dizer o que eu vou falar nesta mensagem, irmãos. Na pregação que o Espírito Santo colocou no meu coração, permitindo que eu testemunhasse aquela cena, para que eu estivesse refletindo a respeito disto. Quantas serão as pessoas que já deixaram de congregar com este pensamento, de que passaram anos na igreja e não ganharam nada em troca? Pois a questão é, o que devemos esperar
ao fazer parte da igreja do Senhor? O que devemos almejar participando de uma congregação, reunido com outros irmãos em Cristo? Qual deve ser a nossa expectativa? Penso eu que aquela mulher tinha expectativas erradas. Ela não estava congregando pela motivação correta. Ela estava almejando algo que a palavra de Deus não nos ensina a almejar. Pelo menos não ao fazer parte da igreja do Senhor. E a minha esperança, queridos irmãos, é que com esta mensagem fique muito claro para todos nós o que nós devemos esperar, o que nós devemos, na verdade, almejar, fazendo parte não somente de uma congregação, mas de algo grandioso, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Algo maravilhoso, que é formado por meio do seu Espírito Santo, que para que fosse derramado em nós, foi preciso que o sangue do Filho do Deus vivo fosse derramado na cruz do Calvário, para que pudéssemos fazer parte do seu corpo, que é a igreja. E a resposta para esta pergunta, a resposta para o que devemos almejar fazendo parte da igreja do Senhor, está precisamente neste versículo que nós lemos. Em outros também, evidentemente, mas neste aqui está bem claro qual é o propósito de fazermos parte da igreja do Senhor, lembrando que esta epístola é considerada, e de fato é mesmo, a epístola mais eclesiástica de todas que Paulo escreveu. A epístola que mais trata da igreja do Senhor. E aqui no versículo 15, ele deixa bem claro o que nós devemos almejar fazendo parte da igreja do Senhor. Nós devemos almejar crescer. Crescer, irmãos. Mas crescer em que sentido? Evidentemente espiritual, porque é crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, crescer em Cristo. Este é o propósito. Será que estamos compreendendo isso? Estamos compreendendo que fazemos parte da igreja do Senhor e participamos dos cultos para que venhamos crescer em Cristo, amados irmãos? Ou será que estamos buscando crescer materialmente? Estamos almejando buscar a Deus por interesse de coisas materiais em troca, porque foi essa a impressão que eu tive ao ouvir a dona daquela padaria dizer o que disse. Aquela indagação que chega a ser blasfema. O que eu ganhei em troca fazendo parte da igreja? E a pessoa ao lado dela, uma mulher toda tatuada, só concordando. Só concordando. Muito triste, irmãos, acontecer algo assim. Muito triste. Mas eu me pergunto se a culpa também não está nas pregações da igreja que ela fazia parte. Será que aquela igreja não é mais uma dentre muitas que estão distorcendo a palavra de Deus e dando a entender aos ouvintes das pregações que eles têm que buscar a Deus esperando algo em troca, materialmente falando? Ou seja lá mais o que for. Queridos irmãos, nunca se esqueçam que nós nos reunimos para adorar a Deus simplesmente porque Ele é Deus. E por nada mais do que isso, Ele é digno de ser adorado, louvado. Temos que prestar a Ele a nossa gratidão.
sermos gratos por tão grande salvação. Não temos que buscar a Deus para sermos abençoados. Temos que buscar a Deus para sermos uma bênção. Abençoados nós já somos, irmãos. Nossos nomes já estão escritos nos céus. Temos a salvação em Cristo. Que mais nos atrevemos a pedir, queridos irmãos? Já temos o principal, que é Cristo. E esta deve ser a nossa alegria. Conhecê-lo cada vez mais profundamente. Vejam que Paulo disse: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Mas tudo o quê? Evidentemente, um pregador da teologia da prosperidade vai dizer: esse tudo engloba a sua vida financeira. Não é disto que o texto está falando. Nós não podemos tirar um texto do seu contexto, irmãos. E no contexto, este tudo começa a ser apontado no início desse capítulo, mais especificamente nos versículos 1 e 2. Lembrem-se, crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então este tudo está dizendo respeito a crescermos em quê? Em Cristo, no Senhor. E no início desse capítulo, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, só aqui nós já encontramos pelo menos quatro áreas da nossa vida em que temos que crescer espelhados em Cristo. Temos que crescer na humildade, temos que crescer na mansidão, temos que crescer na longanimidade, temos que crescer no amor ao próximo. Aproveito a oportunidade para esclarecer que quando o final do versículo 2 termina dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor, quando o final desse versículo diz suportando-vos, em grego, o termo traduzido como suportar, em grego não tem não traz consigo a ideia que nós temos ao ler isso aqui. Porque quando lemos suportando-vos uns aos outros em amor, o que nos vem a ideia? Que há pessoas insuportáveis e eu tenho que me esforçar para aguentar aquele irmão chato, né? Essa é a ideia que se passa ao lermos suportando-vos, eu tenho que suportar o meu irmão. Queridos, o termo em grego não significa exatamente isso, significa dar suporte ao meu irmão, ajudá-lo a permanecer de pé. Este é o sentido correto do termo grego. Se você tem uma ferramenta para conferir o original, faça isso e confira por si mesmo que o que Paulo está dizendo aqui no versículo 2 é que nós temos que crescer em toda a humildade e mansidão e longanimidade, dando suporte aos nossos irmãos em amor. Então, se o meu irmão está caído, eu tenho que ajudá-lo a se levantar. Se ele está fraco, eu tenho que ajudá-lo a caminhar. Esse é o sentido original deste versículo, no final dele pelo menos, né? E a questão é, será que nós estamos compreendendo que fazemos parte da igreja do Senhor para crescer em Cristo? E que crescer em Cristo significa crescer em todas as suas características, de modo que venhamos ter o nosso caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus em nós. Queridos irmãos, este é o propósito. Eu tenho me tornado a cada dia uma pessoa melhor em Cristo. Como está o meu trato com o meu próximo? Como está o meu trato, principalmente a começar
com a minha família. Eu costumo dizer que a nossa família é o campo de treinamento. Se eu falho no tratamento com a minha esposa, com os meus filhos, eu não passarei de um hipócrita fora da minha casa, se fora eu ajo de modo diferente. Não por acaso, depois do Senhor ensinar a sua doutrina, ele conclui com uma parábola que fala de uma casa, na verdade de duas, uma edificada sobre a rocha e outra sobre a areia. E ele diz que aqueles que ouvem seus ensinamentos e não os colocam em prática, estão edificando sua casa sobre areia. E quando vierem as chuvas, soprarem os ventos, transbordarem os rios, a casa irá desabar, ou seja, a família será arruinada, a sua vida será arruinada, porque você está ouvindo, mas não está praticando, você está enganando a si mesmo, e se você não praticar o que Cristo ensinou dentro de casa, não passa de um hipócrita. Isso me faz lembrar de um vídeo lamentável que correu a internet, correu pelas redes sociais, correu pelo WhatsApp, pelo Telegram, eu recebi pelo Telegram, o vídeo de um pastor que iria começar uma live e estava pedindo que a esposa ajeitasse o celular e ela não estava conseguindo, e ele não sabia que já estava sendo gravado ao vivo. E então ele se levanta irritado, dá um tapa na esposa, chama ela de imbecil, se senta e diz: ajeita isso aí direito. Aí ela mexe novamente lá, coitada, deu pena. E aí ele esfrega o rosto como se estivesse colocando uma máscara e diz: a paz do Senhor, irmãos. Mas que paz é essa que ele não tem? Mas é o retrato da hipocrisia religiosa. O retrato da hipocrisia religiosa. E todos nós corremos o risco de nos tornarmos assim, se não compreendermos que não estamos vindo na igreja por vir, mas para sermos transformados em pessoas semelhantes a Cristo. E algo que Cristo detestava, odiava mesmo, é a hipocrisia. Nada deixava o Senhor tão irritado quanto a hipocrisia e a falta de fé. São as duas coisas que, ao lermos os evangelhos, nós percebemos que realmente deixavam o Senhor irritado. E como espera alguém sem fé agradar a Deus? E como espera alguém hipócrita também agradar a Deus? E quantas são as pessoas que pensam que podem enganar a Deus? Irmãos, de nada adianta nós participarmos de culto após culto, se não participarmos pela motivação correta, compreendendo que estamos aqui não para sermos abençoados. Se você já entregou sua vida a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, se arrependendo de seus pecados dia após dia e confiando nele para a salvação e buscando se encher do seu Espírito Santo, abençoado você já é. Aleluia! Nós estamos nos reunindo aqui para sermos confrontados com nossos pecados. Por exemplo, eu acabei de ler aqui o versículo 2, com toda humildade. Então a gente para e se pergunta: será que eu tenho sido humilde? Ou será que eu tenho uma falsa humildade? Tem pessoas que se acham tão humildes que só falta dizer: a minha humildade é humilhante, né? De tão humildes que são. Será que eu entendo o que é ser realmente humilde? Porque ser humilde é ser servo. Ser humilde é estar sempre disposto a servir e não buscando ser servido. Ser humilde é não buscar os holofotes. Ser humilde é fazer o papel que Cristo fez de um escravo, lavando os pés dos irmãos. Isso ele nos deu exemplo para que não percamos a oportunidade de ajudar o próximo, mesmo que seja uma função que só caiba a um escravo.
irmãos? Será que nós temos sido humildes? Será que temos crescido em humildade? Será que queremos desaparecer para que Cristo cresça ou queremos ser cada vez mais conhecidos? Esse é um conflito que eu passo, irmãos. E eu procuro sempre diminuir para que Cristo cresça. Por isso, no início das minhas pregações, vocês não encontram o meu nome escrito. Porque o que importa o meu nome? Importa a mensagem, importa a palavra. Por isso não tem o meu nome na placa da igreja, Ministério Pastor Alan Capriles. Não tem nada disso, porque não é isso que importa. E quando o Senhor me levar, eu não quero dar despesa para a igreja tendo que mandar fazer uma nova placa, né? E o que importa também não é o nome da denominação, por isso na placa maior não tem o nome da denominação, está escrito apenas a Deus toda a glória, para que não esqueçamos que dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, eternamente a ele, amém, aleluia, a Deus toda glória, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Só que corremos o risco de que isto seja apenas um slogan, seja apenas uma máxima no nosso ministério e não de fato o que tem que ser. Então, uma pessoa verdadeiramente humilde não vai querer competir com seu irmão, se alegra com a vitória do irmão e chora com a tristeza dele. Essa é uma pessoa verdadeiramente humilde. E se nós lermos a palavra dessa forma, nós crescemos espiritualmente, irmãos. Temos que ler a palavra contra nós. Toda humildade, será que eu sou humilde? Toda mansidão, eu tenho sido manso. Aliás, o próprio Senhor Jesus nos disse isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Com longanimidade, isso aqui para mim é um desafio muito grande, irmãos. Minha esposa, melhor que ninguém, sabe do meu temperamento. Como eu sou explosivo, como eu fico indignado com algumas coisas assim, rapidamente, né? Logo passa, mas aquele momento é tenso. É o chamado lado B, que o pastor Geraldo outro dia comentou, né? Outro dia, não me lembro exatamente a ocasião, né? A gente comentou, eu estava me lembrando do pastor Álvaro de Campinas. E eu disse, pastor Álvaro é o sinônimo da humildade, da mansidão, é um pastor Geraldo. Aí o pastor Geraldo disse, pastor Alan, o senhor não conhece o lado B. E eu disse, eu prefiro continuar no lado A, que está muito bom, a melodia é maravilhosa, vamos continuar no lado A. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, será que nós compreendemos isso, amados? Agora a questão é, tudo bem, tá? Nós temos que crescer em humildade, em mansidão, longanimidade, amor, enfim. Mas como crescer em Cristo? Essa é a questão. Como crescer em Cristo? Eu costumo dizer que uma boa pregação, ela só é de fato produtiva se ela responde esta pergunta: como? Como? Não adianta eu dizer aqui o que nós temos que ser, se não explicar como alcançarmos isso, irmãos. E a resposta, primeiramente, está no próprio versículo 15. Em primeiro lugar, nós crescemos em Cristo seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. O que é a verdade? Essa foi a pergunta de Pilatos para o Senhor. Vocês se lembram? No Evangelho de João está relatado isto. Pilatos pergunta ao Senhor, quando o interrogava, o que é a verdade? E qual foi a resposta do Senhor? O silêncio. Por quê? Existe um livro apócrifo, um evangelho apócrifo, não me lembro agora qual, se não me falha a memória, Evangelho de Bartolomeu, não me lembro bem agora.
É um livro apócrifo, não é um livro realmente inspirado pelo Espírito Santo. E esses livros apócrifos, eles geralmente, na maioria das vezes, foram escritos para preencher aparentes lacunas que os evangelhos deixaram. Então, por exemplo, o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos de idade? Então, existem vários chamados evangelhos da infância do Senhor, contando, na verdade, são invenções, o que Jesus teria feito dos 12 aos 30 anos. E tem também os relatos do que Jesus teria feito desde bebezinho até os 12 anos. Tudo isso são invenções. Textos que foram escritos muitas décadas depois dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, justamente para preencher lacunas que aparentemente os evangelhos deixaram. Aparentemente. Porque a palavra diz o que o Senhor Jesus fez dos 12 aos 30 anos, por exemplo. Ele viveu em Nazaré. Aliás, em Nazaré, desde quando seus pais o trouxeram de volta do Egito, ainda recém-nascido, menino. Viveu em Nazaré, uma cidade que era desprezada, estava ali, digamos que escondido. Viveu uma vida normal, porém sem pecado. Por isso não tinha nada para se dizer dele. Ele só inicia os seus sinais após o batismo nas águas, quando desce sobre ele o Espírito Santo como uma pomba. E então começa o Senhor Jesus a realizar os seus sinais. Até então vivia como um homem normal. Mas esses evangelhos apócrifos, eles tentam, ou qualquer outro livro apócrifo, tentam preencher aparentes lacunas. E nesse que eu mencionei, se não me engano, é o evangelho de Bartolomeu, é dito o que Jesus teria respondido a Pilatos. E é uma resposta que, ao ler, logo nós percebemos, Jesus não teria dito isso. Ele não teria dito isso. Logo nós percebemos ali a carne escrevendo aquele texto, e não o Espírito Santo, né? Porque o fato é que Jesus silenciou, irmãos. Quando Pilatos perguntou a ele o que é a verdade, Jesus nada respondeu. Por quê? Porque Pilatos estava diante da verdade em pessoa, e não o estava reconhecendo. Então de nada adiantaria ao Senhor abrir sua boca e dizer qualquer coisa a ele, irmãos. Jesus é a verdade. E é o que claramente nós encontramos nesse texto. Vejam comigo, por favor, a partir do versículo 17. Por favor. Para a gente não deixar de ler o 16, eu vou iniciar de novo do 15, amém? Vamos do 15 em diante. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, e esse corpo é a igreja, irmãos, somos nós, e ele é a cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Agora prestem bastante atenção. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. A verdade está em Jesus. Então, quando Paulo diz, seguindo a verdade em amor,
Ele está, em outras palavras, nos dizendo: sigam o que Cristo ensinou, sigam o exemplo dele, andem como Cristo andou, tenham o caráter de Cristo, sejam transformados por ele. Aleluia! E essa verdade de Cristo, irmãos, se nós prosseguirmos aqui a leitura, eu gostaria que vocês lessem comigo do 22 ao 24, ela está sempre resultando em duas características que são a consequência da compreensão da graça de Deus. Porque, queridos irmãos, a palavra é bem clara e Paulo, melhor do que ninguém, nos assevera isso: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele prossegue dizendo: sendo justificados, ou seja, tornados justos aos olhos de Deus, perdoados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, não se esqueçam, nós nada podemos fazer para sermos salvos. Toda a obra da nossa salvação foi consumada na cruz. Por isso, ao render o Espírito, as últimas palavras de Cristo foram: está consumado. E o que aconteceu quando o Senhor disse isso? O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Por que o texto bíblico detalha que foi de cima a baixo? Poderia apenas ter dito: o véu do templo se rasgou, mas de cima a baixo, porque simbolizava isto aqui, alguém de cima rasgando, alguém de cima, o próprio Deus, tirando a separação que havia entre nós e Ele, porque Deus quer que tenhamos intimidade com Ele, quer ser o nosso Pai, quer nos tratar como filhos, quer nos dar do seu Espírito Santo. Aleluia! E isso é maravilhoso, irmãos. Essa é a bênção. Que mais nos atrevemos a pedir, se já temos tido Cristo em nós, a esperança da glória? Se temos o Espírito Santo, o penhor, a garantia da nossa herança, da nossa salvação. Aleluia! Não me atrevo a pedir mais nada, irmãos. Não estou dizendo que seja errado. Aliás, nós temos sim que apresentar ao Senhor aquilo que nos angustia, as nossas ansiedades. Se você tem alguma situação que está preocupando você, a palavra nos ensina, na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos em coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então temos que apresentar as nossas petições ao Senhor? Sim. Porém, quanto mais nós crescemos em Cristo, irmãos, menos ansiosos ficamos. Passamos a confiar nele, irmãos, e descansar nele. E não nos desesperamos, porque já tivemos experiências com Deus suficientes, que nos mostram que o Senhor está conosco, e que nele, em Cristo, não precisamos esperar o final da prova para saber se iremos ou não vencer, porque Ele já venceu por nós. Nele somos mais que vencedores, porque um vencedor comum precisa esperar o final da prova para saber se venceu. Mas nós já sabemos que em Cristo vencemos, porque Ele venceu o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Interessante isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, vocês vencerão o mundo. Foi isso que ele disse? Não.
Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós estamos nele, somos mais que vencedores. Então não temos que nos preocupar com o que comer, com o que vestir, onde morar. Só temos que agradecer e confiar e buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e a prática da sua justiça, que é o que vamos ver aqui agora. Vejam comigo, do versículo 22 em diante, por favor. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vejam que interessante. Nele nós somos ensinados, trabalhados a andarmos em justiça e santidade. E esse é o resultado da compreensão da graça. Quando compreendemos, isso é maravilhoso, irmãos, quando compreendemos o quanto o Senhor nos ama, a ponto de ter enviado o seu Filho para nos dar a salvação, o perdão dos pecados, isto nos constrange a andarmos como Cristo andou, a sermos santos como Cristo é santo. Santidade e justiça. Santidade significa nos abstermos das coisas que contaminam o coração, não colocarmos os nossos olhos naquilo que sabemos que desagrada a Deus, que entristece o Espírito Santo, não darmos ouvidos a intrigas, a fofocas, a disse-me-disse, muito menos prestarmos nossa língua para falar essas coisas. Isso é santidade. E justiça é a prática do bem. A prática do bem. Interessante, irmãos, que em Lucas capítulo 1, versículo 75, esse capítulo é enorme. Lucas capítulo 1, versículo 75. Nós temos exatamente a santidade e a justiça sendo mencionadas. Nós temos aqui no chamado Cântico de Zacarias, quando ele pôde voltar a falar, né, depois que o seu filho João Batista nasceu, ele então, no versículo 74, diz o seguinte: de conceder-nos que, libertos da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Esse é o propósito de sermos igreja. Esse é o propósito de congregarmos, nos tornarmos cada dia mais praticantes da justiça e da santidade, como consequência de compreendermos a graça que há em Cristo Jesus. Mas, Senhor, eu não tenho que fazer nada para que eu seja salvo, apenas ter fé. Confie, creia. E aquele que realmente tem fé, ele irá se aproximar de Cristo, irá dar ouvidos a Cristo. Voltemos para Efésios 4, irá dar ouvidos a Cristo, como Paulo indaga aqui no versículo 21, se é que o tendes ouvido. Será que temos ouvido a Cristo? Porque nós vivemos um tempo em que a maioria dos que se dizem cristãos não dão ouvidos ao que Cristo ensinou, não querem ser humildes, pelo contrário, querem ser os crentes ostentação, né? Querem mostrar o quanto tem. Crente ostentação, esse é o maior absurdo que existe, né? Querem ter sempre do melhor para ostentar e dizer que isso prova o quanto são abençoados.
Então eu pergunto a você, por que ateus também muitas vezes têm carros importados, mansões, são abençoados por serem ateus? Por que muitas pessoas de religiões contrárias a Cristo também têm coisas materiais em abundância? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmãos. A verdadeira bênção é termos um caráter transformado à semelhança de Cristo. E esse deve ser o nosso propósito, como vamos ver aqui claramente. Uma coisa que eu gosto muito em Paulo é que ele não é de meias palavras, né? Paulo não era Barnabé. Então Paulo muitas vezes ele faz listas de pecados, para que ninguém tenha dúvida do que ele está falando. Para que ninguém depois diga, não, eu não sabia que isso era errado. Não, está escrito aqui. Tá? Não venha dizer que você não sabia, porque está escrito aqui. Então logo a seguir, depois de dizer que em Deus nós somos revestidos de um novo homem que é Cristo e criados para que nós andemos em verdadeira justiça e santidade, no versículo 25, ele vai começar a falar sobre o que é a justiça, essa prática do bem. Versículo 25, vejam comigo, eu vou ler até o versículo 2. Agora lembrem-se, temos que ler a palavra de Deus contra nós. Temos que nos perguntar, eu estou praticando isso aqui? Eu estou praticando o bem ou o mal? Eu tenho ou não tenho do que me arrepender? Eu tenho ou não tenho que ser transformado? Todos nós, irmãos, estamos em processo de transformação, queridos. Em processo de transformação. A salvação se dá no momento em que nos rendemos a Cristo. Como aquele malfeitor na cruz, queridos, ele estava preso na cruz. Ele teve oportunidade de fazer alguma boa obra para ser salvo? Não. E por isso o Senhor permitiu acontecer aquilo. Naquela cruz a humanidade está ilustrada, naqueles dois malfeitores, melhor dizendo. Um à direita do Senhor, outro à esquerda. Ambos perdidos, ambos malfeitores, porém um deles foi salvo. Por quê? Porque reconheceu que era pecador, reconheceu que merecia condenação e reconheceu que Jesus é santo. Ele disse, nenhum pecado ele cometeu, aleluia. Reconheceu que Jesus é o Rei dos Reis. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, aleluia. E por isso Jesus disse a ele, em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem é a prova de que não somos salvos por boas obras, somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. E essa mesma graça poderia ter alcançado o outro malfeitor, mas o coração dele se endureceu. E quantos são aqueles que ouvem pregações com o coração endurecido, porque não querem ser transformados? Estão perdidos, continuam perdidos, porque não permitem que a palavra de Deus entre no seu coração. E a partir do versículo 25, nós vemos o seguinte: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Agora vejam que interessante. Qual é o objetivo de nós trabalharmos? Sermos ricos? Não. O final do versículo vai dizer qual é o objetivo de nós trabalharmos e termos dinheiro
para que tenhais o que repartir com o que tiver necessidade. É a palavra de Deus que o diz, queridos irmãos. E hoje há muitas supostas igrejas pregando o contrário disso, pregando que você tem que acumular riquezas, coisa esta que Jesus disse para não fazermos. Prosseguindo, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, em todo esse trecho que eu li, do versículo 25 até o capítulo 5, versículo 2, nós temos exemplos práticos do que é andarmos em justiça. Agora vejamos andarmos em santidade, versículo 3 em diante. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E aqui nesse versículo, que é o versículo 11, eu encontro uma proibição a estarmos assistindo qualquer filme, série, ou mesmo até desenhos, que hoje em dia também existem, que sejam pecaminosos, que contenham blasfêmias, que contenham promiscuidade, que contenham apologia a qualquer tipo de pecado. A palavra é bem clara, nós não temos que ser coniventes com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condená-las. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu congrego, porque eu preciso constantemente ser alertado a respeito disto. Eu preciso constantemente ouvir pregações que me lembrem que eu tenho que andar em justiça, amando o meu próximo, e que eu tenho que andar em santidade, amando o meu Senhor. Porque ainda que o meu semelhante não esteja vendo o que eu estou fazendo em secreto, os olhos de Deus estão em toda parte, e eu não quero entristecer o Espírito Santo que habita em mim. Esse é o objetivo de congregarmos. Você ainda quer congregar? Porque nós congregamos para isso. Se você quer congregar para se dar bem nesse mundo, seu lugar não é aqui. Seu lugar é a congregação de Satanás, que ofereceu a Jesus tudo o que há nesse mundo, se prostrado o Senhor o adorasse. Deus não nos oferece as coisas desse mundo, irmãos. O diabo sim. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas o Senhor nos oferece um novo coração.
um novo coração. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu quero crescer na graça e conhecimento de Cristo. E a graça do Senhor me ensina a andar em justiça e santidade. Nós encontramos esta verdade revelada em todos os livros da Bíblia, toda a Escritura Sagrada, principalmente no Novo Testamento. Nós encontramos até às vezes em um único versículo, como por exemplo em Lucas 1:75, como por exemplo em Efésios 4, versículo de número 24, justiça e santidade, santidade e justiça, como por exemplo em Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado deste mundo. Guardar-se incontaminado deste mundo significa santidade. Visitar os órfãos e as viúvas significa a prática da justiça, o amor ao próximo. Nós encontramos a mesma verdade na resposta que o Senhor Jesus deu, quando lhe perguntaram: mestre, qual o maior dos mandamentos? E ele disse: o maior dos mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Este é o maior mandamento. Porém, o segundo maior mandamento é semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia! Em primeiro lugar, santidade, amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, a justiça, amar o próximo como o Senhor nos amou. Nós temos um referencial que é Cristo. Este é o novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Ele nos amou se abstendo de todo pecado, se santificando para ser instrumento do Senhor a nosso favor, para que naquela cruz Ele pudesse verter um sangue sem nenhum pecado, para se tornar a oferta perfeita pela expiação dos pecados de todo aquele que nele crê. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. Quando compreendemos a graça, quando compreendemos o Evangelho, a boa nova, tudo se faz novo. Não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que nos amou e se entregou por nós. Não faz sentido mais eu viver para mim. Eu quero viver para Ele, porque sem Ele eu estaria perdido. Que sentido teria a vida sem Cristo? Ele é o tesouro, Ele é a pérola preciosa. Aleluia! Então, em primeiro lugar, para crescermos em Cristo, temos que seguir a verdade em amor. Andarmos como Ele nos ensinou, praticando a justiça e a santidade. E em segundo lugar, vejam comigo, por favor, dos versículos 7 a 14, em Efésios 4, ainda em Efésios capítulo 4, dos versículos de 7 a 14. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto Ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E aí ele vai dizer:
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que nós descobrimos da leitura dos versículos 7 até o versículo 14? Que o Senhor organizou a sua igreja, distribuindo dons aos irmãos como lhe apraz, segundo a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. E que, portanto, como membros uns dos outros que somos, temos muito a aprender com os nossos irmãos que do Senhor recebeu algum dom para exercer alguma função no corpo. Então, por isso o Senhor disse no versículo 11, através do apóstolo Paulo: e ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E quando nós não reconhecemos isso, quando nós não nos permitimos a ser educados pela experiência desses irmãos, que estão há mais tempo que nós no ministério, que têm dado mais fruto que nós, que têm meditado mais tempo na palavra, que têm orado mais, quando nós desprezamos o que o Espírito Santo de Deus está fazendo em sua igreja, nós estamos fazendo mal a nós mesmos, irmãos. E deixamos de crescer espiritualmente, queridos. É muito importante compreendermos, amados, que o Senhor distribui os dons como é da vontade dEle. E uma coisa maravilhosa é que na chamada parábola dos talentos, o Senhor a um dá 5 talentos, a outro dá 2 talentos, a outro dá 1 talento. E quando o Senhor vai cobrar os resultados, o Senhor não cobra daquele que Ele deu 2 talentos, que ele tivesse feito 10 talentos. Ele havia ganhado mais 2, e o que o Senhor disse a ele: servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. O que recebeu 5, ganhou outros 5, e ouviu do Senhor o mesmo elogio. Mas o que recebeu 1, ele só tinha que trabalhar por mais 1, e pronto. Mas não, ele enterrou o talento. Por quê? Porque ele era teólogo, ele era um teólogo, ele conhecia a respeito de Deus. Eu sabia quem tu és, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste. É um teólogo, não é? Porque ele conhecia, ele era um PhD em divindade. E ao invés de praticar a justiça e a santidade, ele ficou só estudando a Bíblia. Só estudando a Bíblia, ao invés de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho, de ganhar almas para Cristo. Ele ficou enganando a si mesmo, estudando a respeito de Deus. Eu quero saber qual é a pronúncia do nome hebraico de Deus. Eu quero saber como é que José e Maria chamavam Jesus. Era Yeshua, Yehoshua, Yasha, como é que é? E gasta tempo nessa bobagem, porque não quer se confrontar com seus pecados, não quer reconhecer que precisa de mudança. E Deus colocou na minha vida um pastor que mudou a minha história, quando me confrontou com os meus pecados. Essa mesma mensagem hoje eu levei pela manhã na congregação da Tijuca. Contei essa história que eu vou contar agora para vocês. E o pastor Cleiton depois me disse: pastor Alan, por favor, faça isso comigo, que aquele pastor fez com o Senhor. E eu apenas sorri, porque eu não sei se eu consigo, irmãos. E a história foi a seguinte: eu ainda não era consagrado pastor, eu tinha sido consagrado evangelista há pouco tempo, e estava participando da primeira reunião de ministério da minha vida. Então, naquela reunião,
haviam outros evangelistas e pastores, e o pastor presidente. E as reuniões que ele fazia começavam depois do culto e entravam à madrugada. E naquele dia não foi diferente, foi a primeira que eu participei. E naquela reunião, como diz o ditado popular, eu botei para quebrar, né? Toda hora eu abria a Bíblia e falava, mas está errado isso aqui, assim, assim, assim. E ficava apontando o erro dos outros. Era a minha primeira reunião, irmãos. E eu já estava me comportando dessa forma. Aí, no final, o pastor ficou quieto, né? Deixou eu falar. No final, ele disse, evangelista Alan, eu vou te levar em casa. Ah, obrigado. E ao lado dele, um outro pastor que ele ia levar em Alcântara, pastor Marcos. Pastor que é pastor lado A, né? Manso, humilde. Agora vai pegar isso aí, pastor. Lado A e lado B. Pastor Marcos era um pastor lado A. Pastor que só tocava o lado A, sempre manso, humilde, amável, né? E estava lá ao lado do pastor presidente, que estava me levando em casa de carona, e depois iria levá-lo em Alcântara. E ele ia me deixar primeiro em casa. Quando entrou na minha rua, ele parou o carro. E eu disse, não, pastor, a minha casa é mais à frente. E ele disse, eu sei, mas eu parei o carro porque eu quero te dizer algumas coisas, e eu quero que o pastor Marcos seja testemunha. Então ele olhou para trás, e ele começou a apontar os meus erros. Na frente daquele pastor, ele começou dizendo, eu quero que você me respeite como seu pastor, eu quero que você não me interrompa no que eu vou dizer agora, e eu quero que você ouça com atenção, que nunca mais se repita nas nossas reuniões de ministério o que aconteceu hoje. Vejam que interessante, ele podia ter chamado a minha atenção na reunião, mas ele foi muito sábio, irmãos, muito usado por Deus. E ele disse, na frente do pastor Marco como testemunho, você talvez ainda não tenha se dado conta, mas você é arrogante, você quer sempre ter a última palavra, você é orgulhoso. E aí eu disse, não, eu não sou não. E ele disse, cala a boca. Cala a boca, me ouça. E continuou falando, você não respeita as autoridades, tanto é que acabou de me interromper. E foi falando, e no que ele foi falando eu não podia abrir a boca, então eu comecei a chorar. E eu me lembro até hoje do carro balançando, porque eu soluçava, e ele não parava de falar. A unção do apóstolo Paulo desceu naquele homem. E ele começou a fazer uma lista dos meus pecados. E eu soluçava e soluçava. E eu pensava comigo mesmo, com certeza eu não sou mais evangelista, né? Não sou mais. Acabou o meu ministério nessa igreja, serei excluído dessa igreja. Mas quando ele terminou tudo aquilo, ele me perguntou, evangelista Alan. Quando ele falou evangelista de novo, aquilo me alegrou um pouquinho, né? Falei, puxa, não perdi o título, né? Evangelista Alan, você sabe por que eu disse tudo isso? E com os olhos marejados, mal eu conseguia enxergá-lo. Eu respondi, não. E ele disse, porque eu te amo. E eu quero que você mude. E que a partir de hoje, você ore para que você seja transformado pelo Espírito Santo de Deus. O pastor Onésimo podia ter muitos defeitos, irmãos. Mas eu quero aqui deixar registrada a minha gratidão por ele ter me confrontado com os meus pecados e me mostrado o quanto eu precisava mudar. E a partir daquele dia eu entendi que eu fazia parte da igreja para ser uma nova criatura. E não para ser o tal, não para aparecer, mas pelo contrário,
para eu me esvaziar de mim mesmo e aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, e encontrar descanso para minha alma. Aleluia. E por isso precisamos de pastores, irmãos. Precisamos de mestres, irmãos. Precisamos aceitar as correções. Precisamos respeitar as autoridades constituídas por Deus para o nosso bem, queridos irmãos. E lamentavelmente hoje eu vejo muitos querendo se rebelar, querendo desrespeitar as autoridades, querendo tratar seus pastores como um qualquer. Queridos irmãos, graças a Deus, embora em algumas igrejas pelas quais eu passei antes de iniciarmos o nosso ministério, eu tenho encontrado erros em pastores, e alguns até graves, irmãos. Nunca abri minha boca para falar mal dos meus pastores. Nunca os desrespeitei, queridos irmãos. Uma vez eu ouvi meu cunhado, que já está na glória, Daniel, dizer o seguinte: eu nunca esqueci daquilo, e coisas que a gente nunca esquece, é o próprio Deus que nos faz lembrar para o nosso bem. E ele disse: pastor Alan, uma coisa que eu aprendi é que nunca devemos abrir a nossa boca para falarmos mal das autoridades constituídas por Deus. Podemos até discordar de algum ensinamento, então discorde do ensinamento, mas não desrespeite a pessoa. E ele disse: pastor, isso eu vivi na minha pele. Todas as vezes que eu me coloquei para falar mal de um pastor, a minha vida foi para trás. A mão de Deus pesava contra mim, até que eu me arrependesse e confessasse o meu pecado. Irmãos, quando nós não respeitamos as autoridades que o próprio Deus colocou na nossa vida para nos ensinar, e muitas vezes nos ensinar a humildade, nos ensinar a obediência, irmãos. Porque se eu não obedeço o meu irmão a quem eu vejo, como que eu vou obedecer a Deus a quem eu não vejo? Pense nisso. E por isso, amados, esse é o segundo princípio, para que nós venhamos crescer em Cristo. Respeitarmos nossos pastores, evangelistas, mestres, diáconos. Respeitarmos nossos irmãos que têm qualquer função de liderança em algum ministério, ainda que nós não os chamemos de líder, para não despertar a vaidade, mas são pessoas que estão pagando um preço alto para estar à frente de uma responsabilidade, irmãos. E nós temos que respeitá-los, temos que obedecê-los. Se estamos naquele ministério, temos que obedecer, respeitar, não abrir a boca para falar mal. Se você não concorda com alguma coisa que ele disse, que ele ensinou, que ele determinou, chame-o em particular para orar com ele e depois apresentar a sua queixa. Mas não fique falando por trás, porque senão você está perdendo seu tempo na igreja. Não perca seu tempo na igreja. Você está fazendo parte desta congregação para você crescer espiritualmente. E nós crescemos nos relacionamentos com os nossos irmãos. Certa vez, Nelson Ned, vocês sabem, aquele cantor secular que depois disse que se converteu a Cristo, uma vez, numa entrevista na rádio, perguntaram a ele: Nelson Ned, tem muitos evangélicos que dizem que você nunca se converteu, que você só está cantando agora músicas evangélicas para ganhar dinheiro usando o nome de Jesus. O que você tem a dizer a esses evangélicos que dizem isso a seu respeito? E ele disse: eu aprendi uma coisa com Jesus, aprendi o perdão. E se não houver pessoas a quem eu tenha que perdoar, quando é que eu vou praticar esse ensinamento de Cristo?
então eu os perdoo. E ali eu entendi, ele se converteu mesmo. Será que nós entendemos isso, irmãos? Se temos um problema com o nosso irmão, não é para deixarmos a congregação. O Senhor está permitindo que tenhamos a oportunidade de exercitarmos o perdão, a oportunidade de crescermos em humildade, ao invés de querermos ter a última palavra. É para isso que nós congregamos, amados, para crescermos em Cristo. Crescermos na santidade, na prática da justiça, sermos pessoas cada vez mais parecidas com Cristo, termos o nosso caráter transformado por Ele. Porém, se não é isso que almejamos, estamos perdendo tempo na igreja. Então não perca tempo na igreja, cresça em Cristo para a glória de Deus. Amém.